Empresário, empreendedor, influenciador digital, coach, muitos são os títulos que definem uma das figuras mais proeminentes da política nos últimos anos. E o vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da vida de Pablo Marçal, à luz de um dos mais importantes livros sobre liderança que já foram escritos até hoje, As 48 Leis do Poder. E se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para que eu possa estar fazendo mais vídeos como esse. E se você também quiser uma parte 2 desde já, eu já te peço, coloque nos comentários aqui falando que você quer a parte 2 desse vídeo. Como ele está se desempenhando na campanha política com a luz das 48 Leis do Poder e como elas se aplicam em cada ato meticuloso que Pablo Marçal faz e como ele usa com tanta maestria essas leis. É claro que nesse vídeo eu não vou estar colocando as 48 leis, mas eu vou colocar as que eu julguei caracterizarem melhor o Pablo Marçal nessa situação. Então, vamos ao vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que o livro As 48 Leis do Poder, escrito por Robert Greene, foi um dos livros mais importantes a serem publicados no final do século passado. Ele é uma obra de não ficção que explora estratégias de poder e manipulação utilizando exemplos históricos de líderes políticos e figuras influentes ao longo dos séculos. O livro se tornou bastante popular por sua abordagem direta sobre como conquistar e manter poder em diferentes esferas da vida, tanto pessoal quanto profissional. Cada uma das 48 Leis do Poder é acompanhada por um exemplo de uma personalidade desse tipo, seja um líder, seja alguém que tenha se destacado muito, mas esse livro ele mostra como é o interior, como é a maneira de pensar de cada uma dessas figuras proeminentes. Algumas das personalidades figuradas nesse livro são Nicolau Maquiavel, Júlio César, Otto von Bismarck, Catarina a Grande, Henry Kissinger e Napoleão Bonaparte. Todos eles tiveram o seu destaque em cada uma de suas épocas pela maneira de pensar e de agir. E o escritor deste livro conseguiu elaborar de forma muito meticulosa cada uma das estratégias, cada uma das formas que essas pessoas se posicionavam para poder ter destaque em sua época. E isso, claro, contribuiu para poder eles ascenderem a posições altíssimas em cada uma das suas localizações, independente do tempo. Então o autor consegue trazer essa abordagem e esse livro vai mostrar um manual de como cada uma dessas personalidades conseguiu chegar até esse ponto. Mas agora falando de Pablo Marçal, eu procurei as melhores leis que se encaixavam até então em tudo que ele fez em sua campanha política. Lembrando, se você quiser uma parte 2, você pode estar colocando aqui embaixo. A primeira lei que Pablo Marçal se inclui é a lei de número 5, faça os outros dependentes de você. Pablo Marçal consegue estar colocando uma maneira de pensar nas pessoas ao ponto que elas dependam dele, não só nessa questão de cortes, nessa questão de posicionamento, mas na maneira de pensar, no estilo de vida Marçal, como ele se posiciona, a maneira com que ele fala, como ele age. Então tudo isso influencia as pessoas e acaba que nós temos uma necessidade de termos um líder constantemente, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente religioso, não importa, todos nós temos essa necessidade. Então Pablo Marçal aplica muito bem a lei número 5 das 48 Leis do Poder para poder influenciar as pessoas para que possam depender cada vez mais dele, não só por seus ensinamentos, mas também pela sua forma de se posicionar. A próxima lei é a lei de número 6. Atraia a atenção a qualquer preço. Vocês já devem ter visto nos debates anteriores a forma que Marçal consegue trazer todas as atenções para ele. E é inegável o desespero que existe por parte de cada um dos personagens ali naquele debate em conseguir colocar com muita facilidade o nome Marçal em suas bocas. Tanto é que tem debates que os candidatos sequer começam a falar de propostas, eles já começam a falar do Pablo Marçal. E isso é muito importante porque eles acabam fazendo com que o nome de Marçal se propague mais do que qualquer outra coisa nos debates, seja elas propostas, seja elas feitos do próprio Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, não importa, o nome de Marçal sempre é o nome mais ventilado nos debates, e isso reflete muito essa lei. A próxima lei é a lei de número 15, esmague totalmente o inimigo. Durante os debates é notório ver como Pablo Marçal consegue esmagar cada um de seus inimigos. Tanto é que na sua estratégia de marketing dentro das redes sociais, ele já começou a apelidar os seus adversários. E ele se utilizou isso para poder fazer chacota. Se cada um ali fosse descaracterizado como um personagem para assumir a prefeitura de São Paulo e ser mudado para ser um personagem figurativo, alguém que fosse apelidado, alguém que tivesse menos relevância, é claro que seria muito mais fácil. Daí surgiram os nomes como a gente conhece hoje, como Boulos, Bananinha, Chatábata e dentre outros. Então isso é uma estratégia que faz parte dessa lei para poder esmagar, porque quanto mais desqualificado ou descaracterizado o adversário pareça, mais fácil você pode o esmagar. E essa é uma das principais estratégias baseadas nas 48 Leis do Poder que o Pablo Marçal está fazendo durante a sua campanha.
A próxima lei é a lei de número 21. Finja ser tolo para pegar os tolos. É muito rápido a forma que cada um dos candidatos consegue qualificar o Pablo Marçal, não só pelos apelidos, mas também como eles gostam de descaracterizar ele, ao ponto dele parecer um bobo, alguém que não tem méritos, alguém que só fez coisa errada na vida, e é muito fácil para eles fazer isso. O problema é que nesse jogo o Pablo Marçal consegue se desempenhar muito melhor do que cada um deles. Enquanto eles estão tentando fazer o Marçal de bobo, o Marçal já conseguiu fazer ele de bobo 10 minutos antes, e isso diferencia muito ele dos demais candidatos, porque não é notório ali que o Pablo Marçal vai fazer essa desqualificação quanto a eles, mas quando eles fazem em relação ao Marçal, fica evidente o desespero. A prova disso foi o que eu falei nas leis anteriores, quando eles têm aquela necessidade de descaracterizar o Marçal a todo custo para que ele pareça exatamente esse tolo, mas de tolo ele não tem absolutamente nada. A próxima lei é a lei de número 27. Jogue com a necessidade das pessoas acreditarem em algo. O brasileiro até então costuma ter aquela mentalidade de vira-lata, né? Não, nós somos sempre o pior, lá fora sempre tem gente melhor do que a gente, ou aquele povo costuma fazer as coisas melhor do que o brasileiro. Já o Marçal consegue despertar nas pessoas a mentalidade do sucesso, a mentalidade da riqueza, aquela mentalidade que faz o cidadão comum conseguir se transportar para um lugar extraordinário, mesmo que aquilo seja só uma configuração mental, e ele sabe desempenhar isso aí muito bem, e isso desperta o âmago das pessoas que sempre sofreram com a questão de impunidade, de pobreza, com a falta de condição de fazer as coisas na sua vida. Então ele utiliza dessa forma para poder despertar aquele desejo das pessoas terem de estarem sempre subindo, tendo sucesso. E isso, claro, vinculado a outra lei e a imagem dele faz com que as pessoas se sintam especiais. E ele se utiliza isso de uma forma muito boa. Até porque não é ruim que ele faça esse tipo de coisa. Pelo contrário, é bom. As pessoas gostam de se sentir mais importantes. E o Marçal se utiliza muito bem disso aí, porque ele quer, e isso está no plano de governo dele, fazer com que São Paulo seja uma cidade cada vez mais produtiva e as pessoas sejam cada vez mais empreendedoras. Porque ele entende que quanto mais empreendedores, mais valor agregado, mais pessoas são empregadas, mais riqueza é gerada e todo mundo no final sai ganhando. Lei de número 37. Crie espetáculos atraentes. Tudo que aconteceu nesses debates até hoje, sem dúvida, uma das coisas que mais vai marcar foi a cadeirada que o Datena deu no Marçal. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Mas, além disso, tem todas aquelas discussões, teve aquela questão da carteira de trabalho. Perceba que sempre o Marçal quer promover um bom espetáculo. Foi a questão da carteira de trabalho com Boulos, foi essa questão da cadeirada com Datena. Recentemente teve a discussão ali no início do debate, logo no início do debate, com Augusto Nunes, mexendo com aquela natureza mais animal das pessoas, falando com ele que ele não poderia fazer aquilo com as merendas, desviar dinheiro das merendas das crianças, e tudo aquilo ali ele sabe manipular de uma forma muito boa, a ponto que as pessoas se sintam pertencidas àquele grupo. É realmente, o Ricardo Nunes fez errado e a gente tá com o Marçal. Então ele sabe moldar muito bem o caráter das pessoas a levarem elas a pensar aquele tipo de coisa. Se você acha certo ou não isso, não importa. O que importa é que ele sabe muito bem como fazer um bom espetáculo e atrair a atenção de todos, principalmente de quem está no debate e fora dele, como é o caso da mídia especializada, que gosta muito de estar colocando vários defeitos em Marçal. Mas até aquelas pessoas que não gostam de política hoje passam a conhecer mais o Marçal por conta dessa lei, porque ele gosta e sabe promover bons espetáculos ao ponto de ser cada vez mais conhecido, o que provavelmente vai favorecer muito ele na campanha para presidente nas próximas eleições. E essa, sem dúvida, é a lei que mais caracteriza Marçal dentre todas as que eu falei. A lei de número 39, agite as águas para atrair os peixes. Perceba como Marçal consegue provocar um misto de muitas emoções dentro daquele debate, seja emoções que vá favorecer ele ou vá prejudicar ele, mas ele consegue promover inúmeros tipos de sensação, desde a sensação de deboche, desde riso, a raiva, a indignação, todas essas coisas que fazem as pessoas se movimentarem, acalora os ânimos, faz com que haja mais discussão, e isso todo mundo gosta de assistir, e é isso que o Marçal quer proporcionar, que é agitar para que toda aquela intenção, tudo aquilo que ele fazer, ser na verdade um motivo para aquela atenção dele subir cada vez mais, atrair, mexer para que os peixes de fato venham, para que sejam abatidos. E é isso que o Marçal gosta de utilizar para poder se destacar cada vez mais. E como eu falei na lei anterior, isso é o que vai projetar sem dúvida ao Marçal a cargos mais altos. Não se sabe até então se ele vai conseguir chegar à prefeitura de São Paulo. É sabido que ele está muito bem nas pesquisas. Eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal também falando sobre uma única pesquisa que coloca o Marçal à frente de todos os outros candidatos, e é um dos
e é um dos institutos de pesquisa mais respeitados do Brasil. Você pode estar procurando aqui no canal que eu falo sobre isso também, que é da pesquisa Veritá. Mas será que o Marçal vai conseguir chegar à Prefeitura de São Paulo? Será que ele vai conseguir ter um bom desempenho? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber a sua opinião. E se você quiser saber mais, se você quiser estar me acompanhando, você pode estar aqui todos os dias. Todo dia eu coloco um vídeo. Teve vídeo ontem, tá tendo vídeo hoje e vai ter vídeo amanhã. Então, forte abraço e até a próxima.